a confiança é uma coisa muito difícil de adquirir, mas muito fácil de perder. E com você, eu tenho confiança de olhos fechados, você sabe disso. E sou muito grato não só a você, como ao seu público por todo o carinho, por toda a ajuda, por toda a oração, por toda a mensagem. Não tem preço que pague isso para retornar a você, Escritório. Não, E de fato hoje, pode e falar, de desculpa. fato hoje a notícia foi espetacular, tá? Eu fui surpreendido com o WhatsApp do advogado aqui da Itália. Ele me falou: parabéns, você venceu e tá tudo bem. E quando eu fui olhar, é a revogação das medidas cautelares, né? Ou seja, eu estava limitado somente a andar na cidade que eu moro e agora eu não tenho mais limitação nenhuma. Então, o primeiro pedido de Moraes foi que o pedido pesado para que eu fosse preso imediatamente. A corte negou, achando que não era necessário e aplicando somente a restrição na cidade, né? Que já é bastante coisa. Não vamos dizer que, assim, poder andar numa cidade é melhor que estar preso, ou até mesmo preso em casa. Aí a gente pediu um pouquinho mais, a gente não pediu tudo, a gente pediu só para que eu pudesse ir a dois municípios vizinhos, que é onde eu compraria roupas de inverno e é onde a gente vai no médico, né? E o juiz, na verdade, ele deu o país inteiro de volta para mim, né? A liberdade de eu poder transitar na Itália. Eu não posso ir para o exterior, mas eu não tenho vontade nenhuma de ir. Genial. Bom, olha, não poderia ter notícia melhor para a gente terminar a semana. A Tagliaferro Borgo está por aqui e tem pergunta para você certamente. E só um adendo. Tagliaferro, você jamais vai se sentir sozinho enquanto a Auriverde estiver aqui. Do ponto de vista do apoio, da torcida, saiba disso, cara. Nunca você vai se sentir sozinho enquanto a Auriverde estiver por aqui. Fala, Bogão. Boa tarde, Eduardo Tagliaferro. Mais um pouquinho, tô te chamando de Edu, hein? Que já tá íntimo com a casa, mas já tá em casa. mais um pouquinho é Edu. Parabéns. Primeiro, parabéns mais uma vez por todo o trabalho que você está fazendo. Nós sabemos quanto o regime persegue e a família nossa sofre muito, né, Eduardo? É muito difícil. Nós aceitamos pagar o preço, nós enfrentamos, mas a família vem junto, filhos, esposa. E eu imagino que você não está sofrendo e sair da sua terra com alvo na testa e ainda tendo que se preocupar com o sentimento de um filho, da esposa. Eu imagino, não é fácil, mas você está ajudando o Brasil de uma forma ímpar. Uma dúvida que eu tenho, vocês chegaram, seu advogado, chegou a expor para esse juiz que revogou essas cautelares, chegou a juntar documentação demonstrando a perseguição? Eu vou te explicar o motivo da pergunta, Tagliaferro. O Barroso, ele sai do Supremo, ele está sem o visto, pode ser que seja sancionado pela Lei Magnitsky. Mas ele mencionou que teria convites de universidades, de alguns locais na Europa. Só que a partir do momento que tem uma sanção Magnitsky pelos Estados Unidos aplicada aqui no Brasil e ele pode ser sancionado, eu já vi alguns casos de extensão dessas sanções dos Estados Unidos na Europa e tem alguns eurodeputados pedindo, né, a aplicação de sanções na Europa ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, na Europa, nós temos você e a Carla Zambelli na Itália, nós temos o Sérgio Tavares demonstrando as irregularidades em Portugal, nós temos o Eustáquio, que estava na Espanha, o Didi, né, que está na Polônia. Enfim, vários países, né, europeus estão recebendo essas denúncias de perseguição. E essa revogação da sua cautelar foi muito rápido, né, porque a aplicação foi sexta-feira passada. Em uma semana, o juiz do seu caso já revoga. A minha curiosidade é se você sabe informar, se existe ali uma interferência das questões brasileiras, da perseguição que você está sofrendo, se isso aí foi informado ao juiz e se pode ter influenciado na decisão desse juiz. Borgo, boa tarde, um abraço, muito bom estar com você. Pode chamar Dudu, Edu, fique à vontade, porque aqui a gente já está entre amigos, né? É bem diferente. Mas assim, a primeira audiência que eu tive, que foi nessa segunda-feira agora, foi para ser instruído do que estava acontecendo, me identificar dentro da corte, e ele fez algumas perguntas, se eu tinha ciência do que era, do que não era, desde quando eu tinha ciência, me perguntou o que aconteceu, quem era, quem não era, e assim, da mesma forma que eu sempre contei para todos vocês aqui, eu falei pro magistrado, eu pedi inclusive uma tradutora, não tinha necessidade,
mas assim, não é que não tinha necessidade. Eu achei que era necessário, justamente por eu estar tratando numa corte, e uma palavra mal colocada ou mal entendida poderia mudar todo o sentido. Então eu pedi uma tradutora juramentada, uma tradutora da própria corte que me acompanhasse. No depoimento, quando vieram as perguntas, desde quando você está sabendo da extradição? Eu falei, desde o dia 14 de agosto deste ano. E nós já estamos aqui em outubro e eu continuo tendo a mesma vida no mesmo local. Aí ele perguntou para mim é, sobre o que estava acontecendo. E eu expliquei. Trabalhei para um juiz em São Paulo, no Brasil, em Brasília, fazia isso e aquilo, o que aconteceu, isso e aquilo. Bom, teve um vazamento, ele me acusou, ele de ofício, né, abriu um inquérito, uma investigação contra mim. Ou seja, quem eu estou denunciando é justamente quem está abrindo um processo contra mim. Ele já ficou um pouco espantado, porque a gente sabe que nem no Brasil isso é normal, é proibido. Fomos conversando sobre isso. Aí veio a questão de que Moraes falou aqui na Itália que eu sou condenado por violência doméstica e por disparo de arma de fogo. Quando ele falou isso, no momento eu já levantei aqui, ó, aqui está o acórdão, doutor. Eu sou absolvido. E a tradutora juramentada, óbvio que leu, ela está sob juramento ali, leu, falou, não, ele está absolvido. Então isso deixou um pouco o quanto horrorizado o juiz aqui na corte de ver a estratégia maléfica, né, de Alexandre de Moraes, que ele chegou a falar assim, nossa, o que ele fez foi tentar queimar a tua imagem aqui dentro. E assim, ele falou com um ar de indignação com as atitudes de Moraes. Falei que Moraes é um sancionado, mostrei para ele, contei tudo o que aconteceu. Foram quase 2 horas de depoimento. E eu só pedi assim para ele, eu pedi, doutor, eu só preciso, eu não tenho intenção de sair da Itália, o senhor pode ficar com os meus documentos, o senhor pode ficar com tudo. Eu só preciso ir ao município vizinho, a 2 municípios vizinhos, um porque tem um shopping que eu preciso e outro porque é o médico. E eu preciso fazer alguns documentos também para a família e tal. Eu não preciso de mais nada. E falei, inclusive eu posso ir assinar todos os dias se o senhor quiser, ou se o senhor não se sentir confortável, achar que é pouco, que eu corro o risco de fugir, me inclui no alerta amarelo da Interpol. O alerta amarelo da Interpol permite que eu vá transitar em território nacional, mas eu não posso sair do país. Eu falei, eu não tenho a menor intenção de sair do país, eu não vou sair do país, eu vim para cá não para denunciar a princípio, eu vim para cá para poder viver. E a denúncia foi o quê? Ocorreu com o tempo. Quando eu expliquei que ocorreu quando veio a sanção, eu me senti confortável. E ele ficou de analisar tudo e, sinceramente, eu esperava que isso ia vir daqui uns 20, 25 dias. Mas hoje eu fui surpreendido com essa ótima notícia, que inclusive a identidade está liberada, ou seja, eu volto a ser uma pessoa normal dentro do país que também é meu. Quando foi ao dia? Porque na sexta-feira Foi segunda audiência, na segunda de manhã. Segunda de manhã. Isso. Nessa segunda. Isso. Foi para a delegacia na sexta, com audiência marcada para segunda, né, Tagliaferro? Não, eu fui acho que na quinta ou na quarta, não me recordo, com audiência marcada para segunda, marcaram audiência na segunda. Aí eu estive nessa segunda, pra você ter uma ideia, a audiência ela foi, era para começar às 9h30, mas tinha um belo de um trânsito, tudo atrasou um monte de coisa. Começou às 11 horas, acabou por volta de 1 hora da tarde. E hoje, por volta do mesmo horário, eu já tive o resultado. Então, por que esses detalhes são importantíssimos? Terminou na audiência na segunda-feira, depois da 1 hora, Tagliaferro? Isso. Provavelmente, possivelmente foi esse horário mesmo. E hoje você ficou sabendo desse resultado também nesse horário? Por volta da 12h30, 1 hora da tarde, foi mais ou menos esse horário. Por que eu digo isso? Ele teve 3 dias para analisar esse pedido e tomar a decisão, porque provavelmente ontem essa decisão já estava tomada hoje de manhã. 3 dias. Para ele entrar numa situação dessa, em 3 dias, podendo causar um incidente internacional, porque veio o pedido de um ministro que está sancionado pela lei Magnitsky, conhecendo o pouco que eu conheço, vai de 20 anos na advocacia, com certeza esse juiz já tem ali a convicção dele formada em cima do que foi repassado, das informações que ele levantou. Eu acredito que a Itália também fecha a porta para o violador de direitos humanos, porque em 3 dias, para ele tomar uma decisão dessa, numa questão delicadíssima, tá? Eles têm mais informações, eu acho que já cumpriu uma parte muito importante na Itália, viu, Tagliaferro? Possivelmente eles não começaram a me olhar agora, o Borgo. Eu vi nos fascículos, né, o processo que chama fascículos, eu vi no fascículo que tinha lá alguma coisa do dia 22, 23 de fevereiro, de setembro, né? Ou seja, os carabineiros já estavam vendo como que era a minha vida aqui, como que eu me comportava.
perguntando para vizinhos, vendo criança indo para a escola. A minha esposa tem uma filha que vai para a escola todos os dias. Então ele viu que a minha vida era normal, ou seja, eu cheguei em abril na Itália e de lá para cá a minha vida é normal como um italiano. Eu tenho registrado em comune, carteira de identidade, tenho imposto de renda, tenho conta em banco, um carro no meu nome. Eu vivo normalmente aqui, um imóvel alugado, registrado na comune. Então não existia o motivo de falar, poxa, esse cara veio aqui fugido, como o Moraes falou. Esse cara aqui veio se esconder aqui. Não, eu vim aqui para morar aqui na Itália. A denúncia é outra coisa, mas a princípio eu vim para a Itália, diferente de que todo mundo divulga aí, para morar. Eu vim para morar na Itália. Eu não vim para denunciar. A denúncia fazia parte do meu plano, mas no momento certo. Mas a priori, a minha chegada aqui foi para residir. Tagliaferro, agora eu vou lhe dizer um negócio. Por onde eu vou, por onde eu passo, essa semana eu estive em Brasília, tempos atrás em Recife, São Paulo, estou atualmente em São Paulo, capital, enfim, embora eu esteja no interior. É incrível como a percepção da população chega ao seguinte ponto. Com tudo que o Tagliaferro está falando e o Brasil ainda não se mexeu, tudo que o Tagliaferro já trouxe de provas periciadas, sérias. A ação do Tagliaferro é pautada pela seriedade. Não tem chute, não tem achômetro, não tem nada forjado, nada modificado. Não, é coisa séria. E o quanto isso te decepciona ou quanto isso te encoraja a seguir? Por quê, Tagliaferro? Você teve a tua vida inteirinha impactada. Inteirinha, não é simplesmente mudança de país, é mudança de país, bloqueio de conta, todas as dificuldades colocadas pelo Alexandre de Moraes para te anular, para te tirar do jogo também. Mesmo assim, você persiste corajosamente, denuncia, apresenta, Senado, Câmara, imprensa e nada acontece. Isso te desanima ou isso te encoraja ainda mais? Pô, eu preciso continuar a bater. Como é que você decide sobre isso? Desanimar, não vou dizer que desanima não, porque é o seguinte, eu não posso depender de outras pessoas para atingir o meu objetivo, né? É óbvio que o apoio dos brasileiros é essencial para mim, é indiscutível. Gostaria muito que eles se levantassem e agissem, parassem o país, fossem para as ruas, sabe, enviasse mensagem para tudo que é lugar, entupissem caixas de mensagens, deixasse de comprar algumas coisas para poder fazer um abalo econômico no país, mas a gente também não pode forçar a pessoa a fazer o que ela possa ter medo de sofrer alguma consequência. A gente não sabe o que passa em cada casa, a gente não sabe o que passa em cada cabeça, o que passa em cada coração. Da mesma forma, quando me perguntam se eu espero que alguém no tribunal faça alguma denúncia, eu sou muito claro, dizer que não, eu acredito que não façam, justamente porque eles têm família, têm responsabilidades, e não é fácil, o Pitólio, tomar uma decisão dessa, porque ela muda a vida de uma pessoa por completo, Pitólio, por completo. Então, não sei qual era o objetivo de Deus comigo, mas ele fez eu cair nesse fogo, eu caí no TSE do nada, saí do TSE do nada e continuo denunciando e fazendo as coisas. Então, parece que vem um sopro na minha vida, um furacão, ele vai, e faz eu fazer, sem às vezes até eu mesmo ter o controle. Porque se eu fosse um pouco racional, Pitólio, eu ficava quieto, entendeu? Mas eu não posso ser assim, entendeu? Eu não posso, a minha consciência, a minha dignidade, a minha honra, a minha hombridade e a minha honestidade não me permite ficar calado. Eu tenho que falar, eu tenho que mostrar. E quando você fala que tudo que aconteceu... Poxa, Pitólio, olha agora, eu até falei isso hoje aqui na corte. Falei hoje pro pessoal. Falei, vocês já viram alguma vez na justiça italiana se falar em abuso de defesa? O cara se espantou de novo. Pô, abuso de autoridade é tudo bem, mas abuso de defesa, ficaram se indignados. Eu falei, pois ele tirou advogados de causas, né, de processos, justamente porque ele julgou que seria abuso de defesa. Ou seja, um juiz que deveria ser imparcial falar em abuso de defesa, poxa, a defesa tem que, do mesmo jeito que o Ministério Público grita, esperneia, chuta, briga, ofende, para defender o seu lado, que é o Estado, né, a acusação, a própria defesa também, né, tem o direito de fazer igual. E não tem em lugar nenhum, em código nenhum, eu nunca vi isso no código do mundo inteiro, algo que se fale em abuso de defesa. Ou seja, Moraes, ele está trocando os pés pelas mãos, ele está altamente confiante, só que assim, pode demorar, mas é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser que não aconteça pelas minhas mãos, mas uma hora eu tenho certeza que vai acontecer. E o tombo dele vai ser gigante.
É abuso, na verdade, que ele diz, é abuso do direito de defesa, né? Não Absurdo, não é nem diretamente. O Tagliaferro, o Alexandre de Moraes é o relator do processo seu no Supremo? É o relator do meu processo. Meu advogado é Eduardo Kuntz, vocês já viram. Inclusive, o advogado do Câmara, e é um dos advogados que foi tirado do processo agora pelo Moraes. É o meu advogado também. Não foi da minha causa, da causa do Câmara, mas é o Eduardo Kuntz. Nós pedimos, logo no começo, quando que ele instaurou de ofício, né, por prevenção, não inquérito lá. Ele instaurou aquele inquérito e a gente já pediu logo de cara, que ele era impedido. E a gente sabe, eu também sou formado em direito, você é advogado, que ele é impedido. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele é impedido. O que ele está fazendo é indo contra a legislação brasileira. Mas a gente pediu, ele negou, o plenário negou, aí foi para. Não, ele negou, aí foi para onde? Foi para o presidente da corte. E na época era o Barroso, né? Barroso teve a cara de pau de dizer que não via nenhum motivo de impedimento no Moraes. Ou seja, o cara que. Então, a partir de hoje, no Brasil, em qualquer instância, em qualquer tribunal, todos os juízes têm o direito de pedir instauração de inquérito naqueles que os ofende e julgá-los. É assim que funciona no Brasil hoje. Não, Eduardo, é pior na verdade, porque a justificativa para o Alexandre de Moraes não se declarar impedido, né, no julgamento do golpe, né, do golpe da Disney, é que ele diz que a tentativa de golpe foi contra o Estado, então a vítima não era ele, a vítima era o Estado. Vamos supor, na maior loucura do mundo, que fosse aceitável essa fundamentação. No seu caso, não tem como. O seu caso acabou transformando o Supremo numa várzea. Por quê? Porque Sou eu e ele. Você está denunciando o Alexandre de Moraes de cometer crime. Crime não é o Estado. Supremo Tribunal E Federal. não o Supremo. Quem tinha um grupo de WhatsApp, quem tinha aquelas ligações lá do Supremo com o TSE para perseguir, não era o Estado, era o Alexandre de Moraes. Então não tem como, não tem por onde sair. Ele não pode, ele é o denunciado. Só que ao invés de, no mínimo, ele se declarar impedido, ele vai para cima de você, instaura inquérito, o relator da ação, e aí você está sendo penalizado por ter denunciado, né? E não pelos crimes. Ele que cometeu, em tese, né, que teria cometido os crimes, que é o denunciado, ele está te perseguindo. Quer dizer, virou várzea, acabou tudo. Na verdade, Borgo, ele não imaginava que eu teria coragem de enfrentá-lo. Às vezes as Exato. pessoas subestimam as outras, entendeu? Exato. Talvez eu por ser um cara bacana, por eu rir, por eu brincar, por eu estar ali com o pessoal, e por até mesmo eu ter acatado tudo que ele pediu, ele não imaginou que eu estava fazendo prova ali, esperando o momento certo de jogar a verdade dele pro povo, a verdade dele pro Brasil. E ele não esperava, na verdade ele não espera que nenhum brasileiro, que nenhum político, que nenhum jurista, que nenhum juiz, seja de qual for, de que lugar for, ou qualquer pessoa no Brasil tenha coragem de enfrentar ele frente a frente, de atacar ele, de denunciar ele. Porque assim, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Tudo que eu falo é verdade. Porque se eu estivesse mentindo, vocês podem me internar, eu sou um louco, sabe? Me dispor com o ministro da Suprema Corte mentindo, só posso estar louco. Pode me internar, pode me algemar, me acorrentar e me deixar num hospital, no presídio psiquiátrico, no manicômio judiciário, o resto da minha vida, porque eu não ia estar batendo bem. Tudo que eu estou fazendo é verdade, tudo que eu estou fazendo foram atos que ele praticou, e eu estou denunciando Alexandre de Moraes. Aquele Alexandre de Moraes que mora ali perto do Esporte Clube Pinheiros. Não é outro Alexandre de Moraes, não. Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que foi formado pela USP, que foi promotor de justiça em São Paulo, que foi secretário de Segurança Pública. Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça do Brasil. É esse Alexandre de Moraes que eu estou denunciando. Não é nenhum outro Alexandre de Moraes, e muito menos o Supremo Tribunal Federal, a qual eu hoje, óbvio que eu estou com uma visão muito ruim do que está sendo, mas assim, sempre foi uma casa de honra. Sim. Eles transformaram nessa porcaria. É Alexandre de Moraes e não o Supremo. E Tagliaferro, mais uma questão. Tem existem fatos que você não tenha passado para a imprensa ainda, mas tenha resguardado ou com você ou entregue a outras autoridades ou não? Tudo que você tinha para expor, você já levou a público? Óbvio, não precisa detalhar o que tem.
Não, não, tem coisa sim, Borgo, justamente porque eu tô esperando ele fazer mais. Porque cada vez que ele vai fazer, eu vou soltar mais um pouquinho, para mostrar o quão cachorro que ele é, o tanto do lixo, que eu tô até ofendendo o lixo, que ele é, o sujo que ele é, entendeu? Então, quando ele vier fazer uma sujeira dessa, eu solto mais uma verdade em cima dele, para ele ficar cada vez pior, não só no Brasil e no mundo inteiro. Ele não vai, ele já te falei, ele pode me calar, me prendendo, ele pode me extraditar, ele pode me matar, pode fazer o que ele quiser. Mas eu já deixei as provas, eu já entreguei as provas para os Estados Unidos, já entreguei as provas para o Parlamento Europeu, já entreguei as provas para deputados aqui na Itália, sabe? As provas estão em vários lugares, está nos Estados Unidos com amigos lá guardando. Então, se eu sumir, todos eles estão cientes, sabem como continuar prosseguindo. Então, não tem, o Borgo, ele não vai conseguir me parar. E é aquilo que eu volto a falar, eu acuso Alexandre de Moraes, eu não acuso o Supremo Tribunal Federal. Por isso, ele é impedido. Só um detalhe, quando você diz que entregou as provas para os Estados Unidos e para a Europa, você quer dizer um backup para conhecidos ou para as autoridades americanas e europeias? Não, só autoridades. É isso aí. Tagliaferro, deixa eu te falar um negócio. Eu sinto vontade de lhe dizer um negócio. Uma vitória como a de hoje te fortalece. Fortalece, sabe onde em especial? No seio da tua família. É certo, o ataque que você vem sofrendo e o que você vem enfrentando é muito maior do que a gente já viveu aqui, embora pressionados, perseguidos, ameaçados que somos, mas o que você está vivendo, as consequências do que você tomou como decisão, né, e o que você está enfrentando, em algum momento, muito provavelmente, alguém pode ter te falado por amor a você, pode ter te falado, amor, não faz isso não, amor, você vai se prejudicar, amor, puxa vida, em algum momento, por amor a você, não estou dizendo que é para te desencorajar, não, mas no meio disso tudo, Tagliaferro, você decide seguir, Borgo decidiu seguir a jornada dele, eu decidi seguir a minha, às vezes contrariando a orientação, por exemplo, eu posso contar aqui sem nenhum problema, me lembro uma vez, lá atrás ainda, alguns anos, minha mãe, minha irmã, um primo muito querido que eu tenho, que é meu compadre, minha esposa, numa mesa, se juntaram para falar para mim, pelo amor de Deus. E o que mais dói é quando chegam e falam, pensa nos seus filhos. Nós estamos pensando, mas... Pelo amor de Deus. E eu disse, olha, eu não posso mais parar, não tem outro caminho. Só que, no meio disso, os ataques, só que também as vitórias. E essas vitórias nos fortalecem, em especial no seio da família, que em algum momento, por amor, tentou te tirar dessa. Então, o que eu quero, Tagliaferro, do fundo do meu coração, é que você viva essa sexta-feira, aí já final de sexta-feira, né? Já deve estar anoitecendo, se já não anoiteceu aí, né? Que você tenha a oportunidade de celebrar com aqueles que te amam essa vitória de hoje, porque isso é uma vitória da tua verdade, isso é uma vitória daquilo que você decidiu fazer por você, pelo Brasil, mudando toda a tua vida, repito, mas é sinal de que estamos no caminho. E te apoiar faz parte da nossa jornada. Então, viva a tua sexta-feira à noite, né, da maneira como ela tem que ser vivida e celebrada hoje no seio da tua família aí, viu, querido? Pitoli, eu não preciso nem falar muito, se você olhar com o vermelho dos meus olhos, eles já entregam o quanto eu já chorei de felicidade. Recebi com muita felicidade. E essas palavras que você me disse, minhas filhas pediram, pai, para. Pai, para que vai ficar ruim, pai. Para. Mas por amor a elas também, a pátria que elas moram, onde elas vivem, eu decidi prosseguir, entendeu? Minha mãe já falou comigo, minha mulher, minha ex-mulher, todo mundo já falou, mas não tem volta. Eu explico para eles, não tem volta. Aconteça o que acontecer, não tem volta. É para frente, sempre para frente. Sem medo, com fé, com coragem, e não tem volta, Pitoli. E comemorei hoje, Pitoli, eu fiz uma coisa que foi incrível, né? Eu tô, uma semana limitada a uma cidade, eu não tô vivendo nem um quarto, nem uma casa, a uma cidade. A primeira coisa que eu fiz, Pitoli, foi pra cidade do lado, numa loja de eletrônicos, olhar o que tinha lá. Você tem que ver que felicidade. Só olhei e voltei, mas eu saí da cidade. Parabéns, cara.
E pode contar sempre com a gente. Ninguém vai ficar para trás se depender da Auriverde. Um abraço, viu, irmão. Outro para você, para todo mundo. Borgo, um abraço a todo o pessoal Abraço, que está Edu. seguindo e ouvindo. E esses 2 caras são 10, gente. Não abandone nunca eles. Tamo junto. Valeu. Tchau. Eduardo Tagliaferro conversando conosco.